Muito bem, irmãos, vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Maravilha, eu quero ler aqui o que Paulo escreveu aos Gálatas. Capítulo 5 do livro de Gálatas, no versículo 1 diz o seguinte: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aí, a partir do versículo 6, ele diz o seguinte: Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé, que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Que coisa linda essa carta que Paulo escreveu aos Gálatas, né? Circuncisão, incircuncisão, aquela preocupação toda, aquela conversa toda, aquela lereia toda. E Paulo diz o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam aos outros mediante ao amor. Vamos nos preocupar em servir uns aos outros mediante o amor, como Paulo aqui nos diz para fazer. Ele diz: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devorem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas querem dar opinião sobre tudo. É impressionante a necessidade do ser humano nos dias atuais em opinar sobre tudo. Opinar sobre a vida da pessoa, sobre como ela leva a vida, sobre a igreja da outra pessoa, sobre a pregação da outra pessoa. Enfim, querem dar palpite sobre tudo na vida do outro, né? E muitas vezes a gente vê na internet assim, eu nem dou bola, mas a gente acaba vendo, né? Fulano de tal responde a fulano de tal. Aí eu me pergunto, responde por quê e para quê? Ora, por que se preocupar em ficar dando satisfação a outras pessoas sobre a vida que você leva? Nós devemos prestar contas ao Senhor, e é com isso que nós devemos nos ocupar e nos preocupar, porque sempre vai ter alguém te criticando o que você faz, da forma como você faz, criticando o que você não faz. E você vai ocupar o seu precioso tempo respondendo a quem te provoca, respondendo a quem está sempre te questionando, respondendo àquele que é usado pelo inimigo para te tirar a paz? Ou seja, vocês vão se morder um ao outro e se devorar e correr o risco de ambos serem destruídos? É isso mesmo? Você vai utilizar-se dessa ferramenta preciosa da comunicação, que é a internet, ou o rádio, ou a TV, ou qualquer outro meio em que você tenha a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Você vai ficar ocupando parte do seu tempo em responder às provocações do outro, aos questionamentos do outro? É isso mesmo? Cuidado, nós somos livres. Fomos chamados para a liberdade. Mas nós não podemos usar a nossa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. E a nossa vontade da carne, muitas vezes, é responder, é brigar, é agir ali no mesmo nível, raso no caso. Não, 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 não. Não caia nesse erro, não. Não caia nessa provocação, não. Nessa armadilha, não. De jeito nenhum. Perde tempo com isso, não, meu irmão. Isso não edifica, isso não acrescenta. Foi questionado, foi provocado, foi insultado. Continue tocando barco, meu irmão.
Continue procurando fazer o que agrada ao Senhor. Agradar a homem é difícil demais da conta. Às vezes as pessoas acham que agradar ao Senhor é difícil. Nada. Difícil é agradar o homem. Porque sempre vão ter homens que vão questionar. Sempre vão ter homens que vão apontar defeitos, erros. Sempre vão procurar brechas. Vão procurar ali feridas, cicatrizes para apontar o erro. E você vai fazer o quê? Vai se igualar a essa pessoa? Vai responder à provocação? Vai responder ao questionamento? Ou seja, vão se morder um ao outro, vão se devorar um ao outro, se machucar um ao outro, para ver quem no final das contas está certo? Ora, não foi para esse tipo de liberdade que Jesus nos libertou. Não, não foi. Ele nos libertou do jugo do homem, Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou para que realmente sejamos livres e para que realmente possamos, apesar do outro, amá-lo. Não respondê-lo, não se achar melhor do que ele, não achar que é um desaforo não falar nada. Calma teu coração aí, meu irmão, sossega teu coração aí, toca o barco fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Deixe o homem falar, deixe o homem questionar, deixe o homem procurar provocá-lo. Não caia nessa armadilha. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Hoje a gente vê tantas e tantas vezes, como é triste perceber isso. Homens à frente de ministérios, provocando homens de outros ministérios. Meu Deus, que coisa terrível, que perda de tempo. Tanta gente precisando ouvir a palavra do Senhor, tanta gente precisando ser liberta, tanta gente precisa ser alcançada. E esses homens estão perdendo tempo com o quê? Respondendo às provocações uns dos outros. Que perda de tempo, lamentável, né? Que tristeza, que vaidade, né? Eu acho que tudo, na verdade, é fruto da vaidade. Não, eu tenho que respondê-lo. Vou responder, ainda vou provocar ainda. Para quê? De que adianta isso? Se o que o Senhor diz é que nós devemos amar uns aos outros. Quanto tempo as pessoas perdem, né? Quanto tempo as pessoas perdem com aquilo que nada acrescenta. Infelizmente. Infelizmente. Vamos em frente, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, sem olhar para trás, que afinal de contas colocamos a mão no arado, e quem coloca a mão no arado olha para frente. Sentido da vida, para frente, para o alvo, Cristo Jesus. O resto é barulho, é zoeira, é perda de tempo, é vaidade. Amemo-nos uns aos outros, como agrada ao Senhor, e Ele nos ordenou. Em nome de Jesus. Amém. Não entendo porque